Olá, meus alunos e alunas aqui do meu canal, Professor André Douglas, Português e Redação. Vamos para a nossa última aula na sequência de orações subordinadas, tranquilo? Aguarda aí, após a vinheta, vem comigo! Voltamos para a nossa última sequência, tá bom? De orações adverbiais. Lembra então que nós estamos falando de período composto, de orações subordinadas, e aí então as adverbiais trazem 9 orações com valores semânticos diferentes. Anteriormente já vimos 8 orações. Se você ainda não assistiu, tá bom? Pausa esse vídeo agora, vai na playlist e já assiste o resto para que você possa entender essa sequência oracional. E desde já, se é a tua primeira vez aqui no canal, já te inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, porque é muito importante para a gente crescer, tá bom? E produzir conteúdo a cada dia para você que vai fazer a prova do Enem ou qualquer vestibular e até mesmo um concurso público, certinho? Tranquilo? Então, olha só, as adverbiais, chegamos então na oração chamada final, tá bom? É a última oração, são 9 no total. E essa oração final, ela vai dar qual valor semântico? Coloquei aí um conceito muito tranquilo, muito didático para que você possa entender. Olha só, a oração final é quando a oração subordinada, ela vai indicar isso aqui, ó, a intenção, o objetivo, a finalidade da ideia expressa lá na oração principal. Ou seja, eu vou te oferecer uma ação, eu vou te oferecer um fato e depois eu te ofereço o porquê disso, né? Qual é a finalidade, qual é o objetivo. Por isso, então, chamamos para essa oração de oração final, porque tem ideia de finalidade. Fácil, sim ou não? Olha só, os principais conectivos, o mais usado, na verdade, aqui é o para quê. Tá bom? Você viu o para ou para quê, já dá aí uma ideia de finalidade. Temos também o a fim de. Pessoal, esse aqui eu vou destacar, porque, olha só, esse a fim de quê? Com sentido de finalidade, observa que ele está escrito separadamente. Isso mesmo, tá bom? Por quê? Porque o a fim junto, ele vai ter um outro sentido. Grava isso, tá bom? O afim junto, ele tem ideia de igualdade, ele tem ideia de proximidade. Ou então você pode simplesmente lembrar que o afim junto tem ideia de afinidade, tá bom? Então perceba que se você mudar a grafia disso aqui, também vai alterar o quê? Vai alterar o sentido. Cuidado com isso. Afim com ideia de finalidade e de objetivo, ele é escrito separadamente. Então, tá bom? Se eu falar assim, matemática e física são matérias afins, significa dizer que são matérias próximas, tem certa igualdade. Esse afim é escrito junto, que não é o caso disso aqui, certinho? Esse afim separado é a ideia de objetivo. Temos também com o propósito de. Agora presta atenção para cá. O porquê, junto e sem acento, e esse que, também podem exercer a função semântica de finalidade. Então, se esse porquê e esse que for substituído pelo para que e não alterar o sentido, significa dizer que eu tenho uma oração com ideia de finalidade. Mas desde já, vamos lembrar que esse porquê e esse que com ideia de finalidade, ele não é muito usado, ele é um pouquinho incomum hoje em dia. Certo? Então vamos placar para 4 exemplos para que você possa ver essa estrutura e os conectivos. Olha só. Saíram para que pudessem ver um incêndio. Observe então que esse para que ele vai introduzir a minha oração chamada de subordinada. Essa aqui é a minha oração principal. Sair é uma ação. Qual é o objetivo dessa ação? Para que pudessem ver o incêndio. Então, para que é o conectivo de finalidade mais usado, então. Segundo exemplo, reclamou a fim de que ou nomeasse. Percebeu então a fim de, ele vai iniciar também o que nós chamamos de oração subordinada. E bem aqui eu tenho a minha oração principal. Há uma ação de reclamar e logo em seguida eu te ofereço uma finalidade, o porquê disso ter acontecido. Pronto. Os dois conectivos mais usados para que o afim
estão aqui. Tranquilo? Uma observação aqui. Não há vírgula, na verdade isso aqui é uma... Se eu quiser colocar a vírgula, eu coloco, porque é uma vírgula opcional, segundo a gramática, já que eu tenho uma ordem direta, né? Eu tenho a oração principal, depois a oração subordinada, certo? Agora, se você inverte o processo, aparece primeiro a subordinada e depois a principal, a minha vírgula ela se torna obrigatória. Então te liga nisso aí. Quando eu inverto a ordem das subordinadas, tá bom? E inicio com um conectivo, a minha vírgula se torna obrigatória. Nesse processo aqui, que é direto, a vírgula ela é opcional, tá bom? Lembra que essa ideia de finalidade você usa muito lá na proposta de intervenção na redação do Enem, tá? Essa finalidade pode aparecer tanto no início da sentença quanto no fim. Mas lembra, se vier no início, né, da sentença, essa vírgula ela se torna obrigatória porque houve uma inversão da ordem direta dessa estrutura subordinada. Fechou? 2 últimos exemplos. Trabalhou porque fosse promovido. Presta atenção para cá. Vou dividir de novo minha oração subordinada, minha oração principal. Você percebeu aqui o porquê. Ele, cuidado, ele não é ideia de explicação, ele não é ideia de causa, que é o mais comum você usar, tá bom? O porquê causal e o porquê explicativo. Mas tem um detalhe, como é que eu consigo ver, professor? A conjugação verbal. Fosse é um modo verbal que chamamos de subjuntivo. Isso mesmo, lembra? Subjuntivo é uma ideia de dúvida, é uma ideia de incerteza, de possibilidade. Então, olha lá, trabalhou porque fosse promovido. Substitui pelo para quê? Trabalhou para que fosse promovido. Deu certo, né? Não alterou o sentido. Esse porquê é oração de finalidade e não de explicação e nem de causa. Ou seja, substituiu esse porquê pelo para que, deu certo, é finalidade. E te liga também na conjugação verbal, na verdade, no modo verbal. Ele é subjuntivo, que é a ideia de incerteza, certo? E o último exemplo. Falta pouco que isto suceda. Vou de novo dividir bem aqui. Oração subordinada, oração principal. Substitui esse que pelo para que e vê se dá certo. Falta pouco para que isto suceda. Pronto. Percebeu então que, coloquei uma chavezinha aqui para te lembrar que o porquê e o que com valor de finalidade é raro. Tá bom? Hoje em dia é raro se usar dentro de textos aí esses conectivos com ideia de finalidade, mas é previsto aí pela gramática normativa. Então, se você, por exemplo, vai fazer um concurso público, a banca pode trazer esses conectivos que eu falou de finalidade, já que não é muito usado, ela gosta de pegar na exceção, onde está caindo um pouquinho em desuso, certo? Tranquilo? Tira um print do quadro para que você possa anotar os conectivos e os exemplos. Se não entendeu tudinho, volta ao vídeo quantas vezes for necessário para que você domine esse assunto, tanto para a tua prova de português, tanto para a tua produção textual. Fechado? Até a próxima, pessoal. Valeu!